Olá, aqui é a Maria Cláudia Brito e seja muito bem-vindo de volta ao workshop Segredos da Comunicação e da Fala no Autismo. Esse é o segundo episódio do workshop. Durante todos esses dias, eu estou te apresentando uma série de episódios que vão te ensinar como elaborar e aplicar um plano personalizado para desenvolver a comunicação do seu paciente, que envolve acelerar o desenvolvimento de linguagem ou comportamento verbal, desenvolver ou melhorar a capacidade de falar, o vocabulário, as habilidades sociais, intenção comunicativa, habilidades para conversar e dialogar e reduzir comportamentos agressivos, crises e irritabilidades que acontecem por causa das dificuldades de comunicação. E você vai entender ainda como o desenvolvimento da comunicação vai ajudar na aprendizagem da leitura e da escrita e no desempenho escolar do seu paciente. No episódio passado, a gente falou sobre erros que impedem um bom terapeuta de alcançar os melhores resultados do seu paciente com autismo em relação à comunicação. E é um erro que pode ser cometido por fonoaudiólogos, por terapeutas ocupacionais, psicólogos, fisioterapeutas, por diferentes profissionais que atuam com autismo. Falamos também sobre um princípio básico relacionado com a forma como uma pessoa com autismo processa as informações do ambiente que vai nos guiar nas etapas para chegar até o plano personalizado para o seu paciente. Mas atenção no que eu vou te falar agora. É imprescindível que você assista aos episódios na forma como foi desenhada, porque essa forma foi elaborada para te conduzir nesse estudo e você aproveitará ao máximo esse conhecimento. Então, se você ainda não assistiu o primeiro episódio, você precisa pausar esse vídeo agora e voltar ao vídeo anterior para depois prosseguir. O que você vai aprender lá é essencial porque eu vou te ensinar hoje. Mas antes de começar, eu só queria agradecer aos muitos comentários que a gente recebeu aqui no primeiro episódio do workshop. É maravilhoso mesmo ver a participação de todos vocês aqui no workshop. E ver que aos poucos a gente vai criando aqui uma comunidade de pessoas interessadas em aprender sobre o desenvolvimento da comunicação e da fala no autismo, de uma forma mais prática e que realmente possa dar resultado. E nesse episódio, nós vamos falar sobre as 6 etapas até o plano personalizado para desenvolver a comunicação e a fala no seu paciente com autismo. Que se você seguir, vai ser impossível você não otimizar o seu trabalho e levar a sua atuação com o autismo para um patamar superior. Uma coisa que é importante você saber é que você não vai encontrar essas 6 etapas que eu vou falar para você em um livro descritas exatamente da forma como eu vou te dizer aqui. Por quê? Porque embora elas estejam baseadas em conhecimento científico, em muitos anos de pesquisa, estudo, prática, eu a elaborei para deixar de uma forma mais fácil, mais didática, para te ajudar a conduzir o seu estudo e o seu atendimento. E é também a forma como eu penso os meus trabalhos, assim como eu expliquei lá no episódio 1. E também como eu te falei no episódio 1, eu quero que você tenha em mente um fundamento, que é um princípio básico para nos nortear aí nessas 6 etapas. Então você vai ter esse fundamento em mente durante todo esse percurso. Esse fundamento se refere à forma como a pessoa com autismo processa as informações do ambiente, interpreta e depois devolve isso para o ambiente em forma de comportamento, que pode ser comunicação, fala, andar, escrita, todos os comportamentos cotidianos de qualquer pessoa. Você vai poder usar o raciocínio dessas 6 etapas para pacientes que são crianças, adolescentes ou adultos. E você também vai poder pensar em pessoas nível 1, nível 2 e nível 3 de suporte. E desde pessoas que não falam nada, até pessoas que se comunicam pela fala fluentemente, mas têm dificuldades no estabelecimento de diálogos, na troca de turnos, em habilidades mais avançadas de conversação e de interação. Talvez você esteja se perguntando, mas será que isso é mesmo para mim? Será que não é só para terapeutas que já fizeram mestrado, doutorado? Ou será que isso é só para fonoaudiólogo? Não sei, comunicação, linguagem. Mas calma. Espera, que eu sei que às vezes o terapeuta se sente sim frustrado e muitas vezes até decepcionado com a sua profissão. Isso acontece porque você ainda não tem o controle do que pode estar acontecendo com o seu paciente. Então, com essas 6 etapas, eu quero te mostrar os passos para você chegar lá, os passos para você ter um controle maior dessa situação. E o que é muito importante é você conseguir mostrar isso de uma forma concreta, palpável para a família. Por quê? Porque às vezes você entende o seu trabalho, mas te dá angústia ver que as outras pessoas não entendem o resultado que você está tendo. Então, mostrar isso
para quem você precisa dar aí satisfação, explicações, é bastante importante que seja feito de uma forma prática e concreta. Existem sim bons instrumentos que vão te mostrar esses resultados em números, em porcentagens, que você pode mostrar de uma forma mais concreta, tanto para a família como para a escola, colocar nos seus relatórios e para quem for necessário você explicar o que está acontecendo com o seu paciente e como você está conduzindo o seu caso. A primeira etapa que eu quero falar para você é conheça a comunicação do seu paciente. E é claro que isso pode parecer óbvio demais, só que aqui a gente vai pela base, pelo alicerce, para que depois, quando a gente for falar sobre coisas mais complexas, especificamente sobre a comunicação, processamento sensorial, estilo de aprendizagem e processamento cognitivo, você já tenha tudo isso em mente. É como se você fosse construir um prédio. Antes de colocar os tijolos e as paredes e finalmente construir o prédio, você precisa construir uma base, um alicerce firme e forte, para que no futuro esse prédio não desmorone. Dentro da etapa número 1, tem 3 pontos que eu não quero que você esqueça. O primeiro deles é que nós vamos pensar o desenvolvimento de linguagem ou comportamento verbal, assim como a gente pensa o espectro do autismo. Quando a gente fala em transtornos do espectro do autismo, a gente está pensando numa variação muito grande de características, né, que vão de graus mais leves, ou transtorno do espectro do autismo nível 1, até os graus mais severos, ou transtorno do espectro do autismo nível 3. Em relação à linguagem é a mesma coisa, existe uma grande variabilidade clínica. O que é isso? São características também que vão desde uma pessoa que não fala absolutamente nada, que não mantém contato visual, não faz atenção compartilhada, uma criança, por exemplo, que não demonstra interesse em brincar com as outras pessoas, em compartilhar situações, aquela criança que é muito difícil de você conseguir tirar alguma coisa dela, de você conseguir se conectar com ela. Por exemplo, você vai lá, coloca um brinquedo maravilhoso, se senta de frente para ela, usa ali todo o seu percurso, as suas estratégias e ela faz o quê? Ela vai virando de costas para você. Ela não olha para as coisas, para as estratégias que você leva. E às vezes ela chora, grita, se joga no chão, não quer entrar na sala de terapia, não gosta das coisas que você apresenta. Até casos mais tênues, nível 1 de suporte. Mas quando a gente fala de autismo, o TEA, nível 1 de suporte, a gente tem muitas habilidades pragmáticas para trabalhar que estão relacionadas com habilidades de conversação, de estabelecer diálogo, para interagir com as outras pessoas, tanto em casa, na família, como na escola. E tudo isso se reflete, por exemplo, quando essa criança vai escrever um texto. Do mesmo jeito que é necessário haver uma coerência no diálogo falado, ou a capacidade de fazer inferências, de usar a teoria da mente, se colocar no lugar das outras pessoas, compreender metáforas, sarcasmo, tudo isso na linguagem oral, falada, também é necessário na linguagem escrita. Então, por exemplo, se é um adolescente com autismo de grau leve, está lá na escola e o professor fala, agora nós vamos ler Machado de Assis. Na verdade, a gente não vai ler Machado de Assis, a gente vai ler o quê? Um livro escrito por Machado de Assis. Se você falar, por exemplo, nossa, tô com uma dor de cabeça, parece que a minha cabeça vai explodir. O que ele pode imaginar? Uma cabeça explodindo mesmo. Ou como eu tive um paciente que você falava assim pra ele, vai ver se eu tô lá na esquina. E ele realmente achava que ele tinha que ir até a esquina. Por exemplo, habilidades avançadas de conversação como trocas de turnos no diálogo. O que é isso? Vamos supor que ele tá lá conversando com um amigo. Então tem um momento específico que a gente vai aprendendo naturalmente durante as interações sociais, que quando uma pessoa fala, a outra espera para que depois ela fale. Ela não entra no meio da fala da outra pessoa. Toda essa percepção envolve uma série de habilidades sensoriais, cognitivas, pragmáticas, que podem ser difíceis para pessoas com autismo. Então não basta você saber que a pessoa com autismo tem atraso de fala, ou que ela não fala direito, ou que ela tem dificuldades para interagir. Tem uma série de características extremamente específicas. E existem instrumentos que conseguem mensurar, por exemplo, o número de atos comunicativos que a pessoa com autismo faz por minuto. A porcentagem de espaço comunicativo que é ocupada, por exemplo, numa sessão de terapia, pelo terapeuta e pela pessoa que é atendida, pelo paciente. Tem um monte de coisas que a gente pode olhar. Existem também como se fossem categorias ou classificações das funções comunicativas que a pessoa com autismo está fazendo. Então, quando você faz uma avaliação assim, detalhada,
mais objetiva, você pega esses pontos específicos que a pessoa tem dificuldade e coloca dentro dos seus objetivos para chegar lá no seu plano. E é importante que você saiba que, como eu falei no episódio 1, a comunicação é para todas as pessoas com autismo e a fala é para a maioria delas. Mas a fala, especificamente, ela não vai se desenvolver exatamente como nas outras pessoas, nas outras crianças sem autismo. Tem alguns pré-requisitos fundamentais que a pessoa com autismo tem bastante dificuldade, mas que precisam ser desenvolvidos para que, então, ela chegue na fala. Alguns sinais são bastante óbvios: a ausência de fala na idade esperada, atraso no aparecimento e desenvolvimento da fala, alterações de prosódia, que é, por exemplo, a entonação e a velocidade da voz, que se manifesta e que é descrito aí nos manuais e nos livros como fala monótona, por exemplo. A inversão pronominal, que é algo bastante característico do autismo, quando existe um uso do ele, a terceira pessoa, ao invés do eu, em primeira pessoa. Então, ao invés da pessoa dizer para você, da criança dizer para você, eu quero água, ela diz, por exemplo, Maria quer água. As falas repetitivas, que são bastante comuns, então elas podem se manifestar tanto como uma fala monotemática, onde a criança, adolescente ou adulto fala só sobre aquele determinado tema que ele gosta, sabe tudo sobre aquilo, por exemplo, aviões, sabe o nome de todas as peças, tudo relacionado a esse assunto. E aí tem dificuldade em conversas com amigos, por exemplo, para falar sobre outras coisas, coisas triviais do cotidiano, ou outras coisas que ele gosta de fazer, o que aconteceu na escola, o que ele gosta de comer, fala sobre coisas comuns. E temos também as tão comuns ecolalias que crianças que falam apresentam. Então, de uma forma mais geral, a gente pensa em 3 tipos de ecolalia. Mediata, então eu falo alguma coisa com a criança hoje, ou ela assiste um desenho, um filme hoje, e ela repete amanhã, algum tempo depois, tardia, mediata. Ou imediata, eu falo uma coisa para a criança, ela repete agora, pode ser na mesma entonação de voz, a mesma frase, ela não está falando e respondendo, ela simplesmente repete aquilo que eu falei. E também a mitigada, que está mais relacionada com o contexto, quando a criança pega uma fala que ela ouviu em algum outro momento e adequa para aquele contexto. Por exemplo, se ela está ali na cozinha e ela está com fome e ela fala, come um prato de comida, mãe, prato de comida. Ela está repetindo a fala de uma outra pessoa, que foi dita num outro momento, mas está relacionada com o contexto. Em relação à ecolalia, a gente pode ter mais de 20 funções comunicativas para a ecolalia. A ecolalia pode ter a função de pedir alguma coisa, um objeto. Ela pode ter a função de contar alguma coisa, de fazer um comentário, de fazer um protesto, dizer que não gosta de alguma coisa, de autoestimulação ou autorregulação. Tem várias funções. Ainda dentro desse exemplo, as pessoas me perguntam muito como é que se trabalha a ecolalia. A resposta vai ser, depende de qual a função comunicativa daquela ecolalia específica, daquele contexto, o que veio antes, quais são os eventos antecedentes e os eventos consequentes. Assim é que a gente vai ter uma resposta para o que fazer. Em relação às pessoas que não falam, a principal pergunta é por que ele não fala? É importante você saber que, na verdade, não existe uma resposta única. São múltiplas respostas, depende de uma série de fatores. Então, você tem desde crianças que não entenderam ainda os fundamentos da intencionalidade mesmo, da intenção comunicativa, da motivação, do porquê se comunicar, função social, dificuldades em jogos simbólicos, teoria da mente, função executiva, que eu já vou falar isso tudo melhor para vocês. E aí tem crianças que, mesmo a gente desenvolvendo tudo isso, vão ter dificuldades em relação aos mecanismos de aprendizagem da fala, processamento da fala, fonemas, fatores relacionados ao planejamento motor, aos movimentos da fala e também habilidades auditivas. A segunda etapa para você ter em mente é conheça o processamento sensorial do seu paciente. Você vai receber pacientes que sempre colocam as mãos no ouvido, como se não quisesse ouvir o que está acontecendo, que anda nas pontas dos pés, que não suportam determinadas roupas, ou que não suportam ir em locais públicos, ou que colocam a boca em tudo, lambe, cheira, ou olha de uma forma diferente, um olhar lateral, piscando, ou que fica girando em volta do próprio corpo, pulando no mesmo lugar. Quando você entender por que isso acontece, o que você vai conseguir fazer? Você vai conseguir dar uma função específica para cada um desses comportamentos, e aí então você consegue, por exemplo, minimizar determinados estímulos que os causam, ou você consegue oferecer um determinado estímulo que facilite a aprendizagem, o desenvolvimento da linguagem ou a compreensão de palavras ou de frases, por exemplo. Nosso sistema sensorial é base para o desenvolvimento de linguagem. O que é então o nosso sistema sensorial? Por exemplo, aqueles sentidos que todo mundo conhece:
audição, visão, olfato, paladar, tato. E aí existem outros, e que são bastante importantes, tanto para o desenvolvimento de linguagem, como para a pessoa com autismo. E são, por exemplo, o sentido vestibular, proprioceptivo, interoceptivo, que estão relacionados com esses comportamentos aí que eu falei para você. E para que servem, então, os nossos sentidos? Eles servem para receber os estímulos, levar até o cérebro e informar o cérebro o que está correndo no mundo, o que está acontecendo aqui fora. Estudos científicos indicam que cerca de 90% das pessoas no espectro do autismo têm os chamados transtornos do processamento sensorial. E também, se você convive com pessoas com autismo, essas características todas aí que eu falei, elas são indicativos disso. O que acontece então com o seu paciente quando o sistema sensorial dele não funciona bem, quando existe um transtorno do processamento sensorial, mesmo se todos os sentidos estiverem funcionando bem? Por exemplo, ele ouve, ele enxerga. A questão é que no momento em que esses sentidos se integram, se juntam, acontece um problema. E aí tem o transtorno do processamento sensorial. E existem diferentes tipos de alterações que podem acontecer no sistema sensorial do seu paciente com autismo, como modulação, discriminação e desordem motora de base sensorial. E agora eu sei que eu estou falando sobre alguns nomes que podem parecer estranhos ou difíceis para quem está iniciando, mas eu vou te dar um exemplo porque isso é tão importante e dá pra gente falar assim de uma forma mais simples sobre isso. Por exemplo, aquele paciente que coloca as mãozinhas no ouvido, ou que quando você toca nele ou você vai abraçar, ele não gosta, ele sai. Ele pode ser um paciente hipersensível ou hiperresponsivo. Então, um som, um barulho, uma música, algo que está acontecendo na sala ao lado da sua sala, a voz de uma pessoa específica, algum brinquedo, alguma atividade que você usa, que pode ter um determinado som que para todo mundo é ok, que não causa um desconforto importante. Mas para aquele seu paciente com autismo causa um desconforto insuportável, ao ponto, por exemplo, dele não querer entrar na sua sala ou de ele ficar chorando na sua sala. Um outro exemplo é um paciente hiporresponsivo. Qual que é o impacto que isso pode ter na sua terapia? Ele pode ser um paciente que demora mais para responder aos estímulos que você oferece. Ele necessita de mais intensidade ou longa duração de um estímulo para conseguir identificar e discriminar. Um outro exemplo é um paciente que pode ser buscador sensorial. Então, um paciente que fica ali na sua sala correndo, girando em círculos. Ele está buscando uma maior intensidade, por exemplo, em relação ao sentido vestibular. Qual que é o sentido vestibular? Ele está relacionado com a nossa sensação de movimento, movimento da cabeça, equilíbrio. Então, veja como é importante você saber disso, tanto para você orientar a família, como para você montar suas estratégias de comunicação. Você pode, por exemplo, pegar uma atividade que parece descontextualizada, que é ficar girando, correndo em círculos na sala, e elaborar uma atividade onde você insere o seu objetivo ali. Vamos supor que o seu objetivo seja trabalhar a intenção comunicativa, atenção compartilhada, brincadeiras de pessoa a pessoa, olho a olho. Então, você pega essa necessidade da criança, aquele estímulo que ela está buscando e usa nas suas atividades. E aqui eu não estou falando de terapia de integração sensorial, não. Eu estou falando da necessidade de conhecer o processamento sensorial do paciente para trabalhar outros objetivos, para chegar a outros objetivos. Assim como é fundamental que todos os profissionais conheçam a comunicação para trabalhar com autismo, o processamento sensorial é uma carta na manga muito importante. E especificamente em relação ao desenvolvimento da linguagem, sempre tenha em mente o processamento auditivo central da pessoa com autismo. A terceira etapa é: conheça o processamento cognitivo do seu paciente com autismo e mais especificamente sobre os aspectos relacionados à comunicação. Qual que é o impacto dessa cognição para a comunicação da pessoa com TEA? Durante o desenvolvimento, a comunicação é realizada por meio de expressões faciais, corporais, gestos, som. Gradativamente vai indo para a comunicação verbal, para a fala. A partir desse desenvolvimento é que a criança passa a ser capaz de entender sons, palavras, símbolos que têm os seus próprios significados. Então ela começa a entender funções, representações, que são a base aí para que futuramente ela desenvolva habilidades de meta-representação, relacionadas com a teoria da mente. O que é a teoria da mente mesmo? A capacidade que eu tenho de me colocar no lugar de uma outra pessoa, de pensar o que uma outra pessoa está pensando. Um exemplo clássico de um paciente meu foi quando, numa situação específica, ele, 10 anos, transtorno do espectro do autismo, nível 1 de suporte. Falou pro coleguinha dele que ele estava com a boca fedendo.
Então ele achou aquilo e simplesmente falou. Ele não pensou, não se colocou no lugar daquele amigo, pensando que aquele amigo ia ficar chateado, que ele poderia fazer outra coisa, que ele poderia ter um outro comportamento, como por exemplo se afastar e não falar nada. Todas essas habilidades cognitivas usadas na comunicação, elas começam a se desenvolver desde que a criança está ali no jogo de faz de conta, quando ela tem que se colocar no lugar da mamãe para brincar de mamãe e filhinha segurando uma boneca. Está relacionado com aquela dificuldade que eu falei para vocês da compreensão com metáforas, piadas, sarcasmo, flexibilidade cognitiva, compreensão literal. E aí a gente ainda tem funções executivas, teoria da coerência central, tudo isso influenciando diretamente no desenvolvimento de linguagem, desde os pré-requisitos da fala, como contato visual, jogo compartilhado, até a formação de frases, elaboração de diálogos, de textos, de habilidades de conversação avançada. E a quarta etapa é defina objetivos para o seu paciente. E essa já é uma etapa mais avançada, de mineração, é onde você vai precisar pegar aquelas 3 etapas que você já passou, que você já avaliou, juntar todas elas para ver exatamente qual é a necessidade do seu paciente. E quando você combinar tudo isso, as coisas vão ficar muito mais claras, você vai ter mais segurança, direção e depois você vai conseguir mostrar os seus resultados para a família ou para quem você precisar. E é aí que quem não desistir vai conseguir chegar então no tão esperado plano personalizado para o seu paciente. E é exatamente isso que eu vou te ensinar no próximo episódio, que vai ao ar na sexta-feira, dia 19 de julho, às 10 horas da manhã, que são as etapas 5 e 6. Na etapa 5 é como é que você vai pegar tudo isso que a gente falou até agora, colocar ali dentro do seu plano personalizado para o seu paciente, e na etapa 6 são os seus aceleradores de resultado. Como é que você monta, como é que você faz um programa de treinamento ou de orientação para pais, para a escola ou para acompanhantes terapêuticos. Então, fica tranquilo se você é um profissional iniciante, porque eu vou te mostrar como é que você pega tudo isso e coloca dentro de um caso concreto. Se você é um profissional mais experiente, já especialista em linguagem, que trabalha com isso, a gente também vai partir para algumas coisas mais avançadas, pensando também na adolescência, na vida adulta, algumas habilidades bem importantes e nos seus aceleradores de resultados. E só para deixar bem claro, essa proposta em etapas que eu apresentei aqui para você, elas foram construídas através de um processo de observar o objetivo, aquilo que eu quero alcançar no paciente, fazer pesquisa em base de dados científicos, levantar esses dados, ver o que é que tinha de melhor, grifar, testar no dia a dia, usar com os pacientes, compilar tudo isso. Então é um processo longo, ele não é um processo simples. A forma como eu estou passando aqui para você parece simples, mas tem muita coisa por trás disso. Então, alguma coisa que eu falei aqui para você em 5 minutos podem ter sido anos para chegar nessa conclusão. E antes de finalizar esse episódio, eu quero deixar bem claro também porque eu compartilho tudo isso. Porque eu tenho blog, canal no YouTube, cursos online. Eu faço tudo isso porque eu amo trabalhar com autismo, aprender e ensinar outras pessoas a se sentirem seguras e terem resultados também. Eu fico muito frustrada quando eu vejo tantos profissionais, tantas pessoas interessadas que fizeram um monte de cursos, pagaram caro e provavelmente não foram treinados para analisar todos esses itens que influenciam na comunicação e mais aplicar cada um deles. Agora imagine como seria você ter uma rota para aplicar tudo isso com seus pacientes. E para quem tiver interesse em se aprofundar de forma altamente eficiente, eu criei um programa de treinamento avançado com foco em comunicação e linguagem no espectro do autismo, onde eu vou ensinar com todos os detalhes o que o profissional precisa saber para analisar e aplicar todas as etapas do plano personalizado do seu paciente. Quais instrumentos usar e como usar. Você vai poder obter em poucos meses de estudo que você iria levar anos e anos estudando em diversos cursos e formações tradicionais. Eu vou dar mais detalhes sobre esse programa avançado ao longo dos próximos vídeos. Sou Celeia Brito, sou professora, fonoaudióloga e sou moradora do município de Paracambi, que fica no estado do Rio de Janeiro. Hoje eu vim compartilhar como o PROAC fez toda a diferença na minha vida profissional. Durante 14 anos eu precisei ficar afastada dos meus trabalhos por questão de saúde. Em 2018 eu fui convidada para estar trabalhando num projeto social lá na minha igreja, o Projeto Resgate. E nesse projeto eu conheci o João. Ele tinha estereotipia, cheio de birras, sem foco,
e foi acompanhada por uma mãe muito desmotivada. Ele tinha um transtorno do espectro autista. E eu, sinceramente, quando eu vi João, eu não sabia o que fazer. Eu não sabia por onde começar, avaliar para fazer um tratamento. Eu saí de casa decidida a conversar com essa mãe e estar, de repente, encaminhando ela para um outro profissional, sendo que eu também não achei profissional capacitado para estar trabalhando o TEA. Quando eu cheguei lá para falar com ela, ela virou para mim e falou assim: Auxiléia, não abandone meu filho. Todas as vezes que eu penso nisso, eu me emociono muito. E a fala dessa mãe bateu tão profundo no meu coração que eu não sabia falar para ela que eu não ia fazer. Ela falava que ela já tinha ido em todos os lugares, já tinha procurado todos os profissionais e não encontrava nenhuma fonte. Pedi a Deus uma direção e eu encontrei a doutora Maria Cláudia Brito. Aí eu criei no programa de tratamento avançado e multiprofissional em comunicação. Eu terminei o curso agora, em julho desse ano. E enquanto eu estava fazendo o curso, eu estava orientando essa mãe com essa criança. O João, ele anda de bicicleta, ele está sendo alfabetizado, ele progrediu muito, ele tem foco, ele sabe imitar. O PROAC, para mim, foi como uma luz no fim de um túnel. Hoje, eu trabalho no CAPSI, que é um centro de atenção psicossocial infantil, e eu fui convidada também para estar trabalhando numa clínica para autistas e crianças com deficiências intelectuais. A minha gratificação é ver o sorriso de uma mãe. Então, eu venho parabenizar o PROAC pelo belíssimo trabalho, pela iniciativa, e parabenizar também a doutora Maria Cláudia Brito pela dedicação, o esforço, o carinho que ela e o compromisso que ela tem para com o próximo. Sou muito grata a Deus pela vida de vocês. Deus abençoe. Gostaria de agradecer a oportunidade de estar fazendo esse curso PROAC, que está sendo disponibilizado pela doutora Maria Cláudia e sua equipe, para nós profissionais. Dizer o quão legal são as aulas de mentoria ao vivo, com discussões de caso. Para nós que trabalhamos com a criança do espectro, e aí não sabemos da família, né, assim, as expectativas, as frustrações, é uma responsabilidade muito grande, e a gente precisa buscar sempre aperfeiçoamento na área. Então, de todos os cursos, de longe, esse é o melhor tempo de aproveitamento de curso produtivo, disparado. Meu nome é Janaíne Silvestre, eu sou psicóloga e embora eu já trabalhe há alguns anos com pessoas com autismo, eu decidi fazer o curso do PROAC. Não me arrependi, muito pelo contrário, eu estou adorando. Eu comecei a trabalhar com pessoas com autismo em 2013, quando eu estava ainda no meio da minha graduação, com uma família que foi até a universidade que eu estudava em busca de voluntários para trabalhar com o filho deles, que tinha recém recebido o diagnóstico de autismo. Eu nunca mais parei desde então, né? Na época eu comecei a fazer os estudos iniciais, fiz vários outros cursos, né, de 2013 para cá. E aí o que me motivou a fazer o curso, o PROAC, foi que eu comecei a atender uma criança que precisava desse desenvolvimento inicial da fala. E aí eu fiz o plano terapêutico da criança, tracei as metas de desenvolvimento, como eu sempre faço, mas eu comecei a perceber que eu estava estimulando algumas funções, uma habilidade específica, que me deu a impressão que parecia de alguns pré-requisitos, que depois eu fui descobrir no curso da Maria, que realmente são os pré-requisitos da fala. Então, o que eu tenho sentido de ganho no curso, né? Para mim, que já tinha alguns cursos na área, né? Que venho estudando de forma bem focalizada aí, o autismo e também o atendimento para pessoas que estão com transtorno no desenvolvimento, né? Que tem me dado mais segurança no momento em que eu vou traçar as metas quando se relaciona ao desenvolvimento da fala, para estimular algumas funções que aparentemente não se relacionam com a fala. Essa segurança, é claro, que é para mim e é para a família que eu estou atendendo também, né, para dizer para eles, bom, vamos começar por aqui, que vai dar certo, né, que isso tende a dar certo quando a gente começa, por exemplo, no desenvolvimento da imitação, enfim, das habilidades aí que a gente está aprendendo com a Maria, né. A segurança também em saber que eu estou oferecendo
o melhor que eu posso oferecer para as crianças, aproveitando então o tempo de desenvolvimento delas, né? Então é isso o que eu estou adorando no curso, essa segurança que eu tenho sentido no desenvolvimento da fala, em saber que o que eu estou oferecendo, o que eu estou buscando oferecer é realmente um desenvolvimento e uma estimulação de excelência, que é o que eu venho aprendendo com a Maria e que eu estou gostando, e por isso que eu indico e pretendo fazer outros cursos para sempre estar atualizada e oferecer o melhor para aproveitar o tempo das crianças de desenvolvimento. Olá, Maria Cláudia, um prazer falar com você, com a sua equipe do PROAC. Meu nome é Daniele, eu tenho 13 anos de formada, sou fonoaudióloga e eu trabalho no município de Muniz Freire, no interior do Espírito Santo. Tem 9 anos que eu estou aqui nessa cidade e eu trabalho no ambulatório de fonoaudiologia no posto de saúde. Esse curso do PROAC, ele veio para mim numa hora que eu estava totalmente desesperada. Porque em todos esses anos, desde que eu me formei, e também na faculdade, eu nunca atendi um paciente autista. Então você imagina eu, depois de todos esses anos, me deparar com um paciente autista. Então eu estava me sentindo bem desesperada, sem saber o que fazer. E aí eu comecei a procurar no YouTube vídeos sobre autismo. E então eu acabei descobrindo você. E foi uma descoberta muito importante na minha vida, porque logo depois veio o workshop, eu me inscrevi, participei, e depois veio essa oportunidade de participar do PROAC. E eu coloquei para o município essa necessidade de me aprofundar, e graças a Deus eles entenderam e bancaram esse aperfeiçoamento, né, esse estudo para mim e para o outro fonoaudiólogo também da rede. E nós estamos participando, então. E o que mudou para mim é que eu me sentia totalmente insegura antes, totalmente incapaz de atender um paciente autista. Porque eu não tinha bagagem, conteúdo nenhum, prática nenhuma. Então, para mim, foi bem desesperador. Os pontos positivos desse curso é que nós podemos rever as aulas quantas vezes nós precisarmos. Então, isso é muito importante, porque em vários momentos eu penso, opa, tem que ver aquela aula de novo, tem que ver aquele conteúdo de novo. E o fato de os conteúdos serem muito profundos, serem muito claros, serem muito didáticos, além dos vídeos, você disponibiliza muitos materiais para a gente se aprofundar. Isso foi o que fez a diferença dos outros cursos que eu já fiz. Esse curso ter tanta bagagem assim e permitir que a gente acesse isso o quanto a gente precisar. Então, para mim, mudou a minha perspectiva profissional. Eu sei que agora eu estou no caminho certo, isso graças a vocês. Obrigada e Deus abençoe. Agora, só para terminar, rola a tela para baixo e deixa aí a sua opinião. O que você achou do episódio 2, o que você aprendeu, se você se surpreendeu com alguma coisa, o que você achou, enfim. A sua participação aqui no workshop é muito importante, porque ela motiva não só eu, mas todo mundo que está aqui participando do workshop Segredos da Comunicação e da Fala no Autismo. E para você garantir que você não vai perder o próximo episódio, coloca um alerta no seu celular e principalmente entra no meu grupo aqui, no meu canal, que assim que o vídeo for ao ar, eu vou enviar o link avisando você. Então vai lá, entra no meu grupo, deixa a sua opinião aqui nos comentários. E a gente se vê na sexta-feira, às 10 horas da manhã. No episódio 3.